Boa noite, queridos irmãos. Paz seja com todos vocês da parte do Senhor. Vocês estão bem? Podem sentar-se. Isso, glória a Deus. Como bem falou o pastor Marcelo, a última vez que eu estive aqui foi num domingo de manhã, em 2019. Desde então eu tenho passado uma temporada na geladeira. O pastor Marcelo me colocou na geladeira. Eu tenho tentado entender o porquê até hoje. Perguntado ao Senhor, por quê? O que aconteceu? É alvo das minhas orações, né? Brincadeira. Mas, de verdade, eu estava com saudade de vocês. Foi uma manhã muito especial e eu saí daqui com boas impressões das coisas que o Senhor estava realizando aqui. Elas não eram da minha cabeça. Verdadeiramente, eu tenho acompanhado e visto que o Senhor Deus tem acrescentado o número de salvos nessa casa. Essa casa está em expansão, essa família está em expansão. E eu quero glorificar a Deus por isso. Glorificar a Deus porque entre a minha vida, a minha casa e a Lagoinha tem se firmado, se estabelecido uma aliança muito bonita, muito boa de cooperação. Amanhã eu estou indo para a Flórida cooperar em algumas igrejas da Lagoinha lá. Então isso é muito bom, isso é saudável. Isso é um indicativo de que o Senhor continua nos apresentando a pessoas que Ele entende que nós podemos servir, e essas pessoas também têm muito a acrescentar para a nossa vida. Assim está sendo hoje aqui. Obrigado, pastor Marcelo, de verdade, muito bom. Obrigado de verdade por essa oportunidade, por a sua recepção e generosidade. Sei que você estava num mês apertado, né, de festa e tantas programações. Tem encontrado essa brechinha para me receber hoje. De verdade, muito obrigado. Quem trouxe a Bíblia Sagrada? 3 pessoas, muito bom. Quem trouxe a Bíblia Sagrada? Pegue, por favor, abra comigo no Evangelho escrito por Lucas, capítulo de número 24. Glória a Deus. Se essa caneca sumir, vocês já sabem quem levou, amém? Eu estou já confessando antes. E caneca bacana, né? Muito legal, muito bom. Lucas, capítulo 24, versículo de número 13. Eu lembro-me que falei sobre o filho pródigo quando eu estive aqui em 2019, e hoje eu retorno aqui. O Senhor me traz ao coração o desejo de falar sobre os discípulos no caminho de Emaús, e eu entendo que o Senhor continua querendo que eu sirva a vocês com esta instrução, com esta admoestação, do quanto é importante, sempre que estando no lugar errado, em tempo, a gente voltar. Glória a Deus. Capítulo 24, verso 13, está escrito: eis que no mesmo dia iam 2 deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús. E iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Quantos podem dizer amém? Quantos podem dizer graças a Deus? Há um período do ministério de Jesus chamado de ministério pós-ressurreição. Claro que o nome já indica em que momento do ministério de Jesus esse período aconteceu, exatamente quando ele ressuscitou. E este período perdurou por exatos 40 dias, ou seja, após Jesus ter ressuscitado, ainda durante 40 dias ele foi visto e ouvido por centenas de pessoas nos arredores da Galileia, nos arredores de Jerusalém. Quando Jesus, portanto, ressuscita, nesses 40 dias ele irá encontrar algumas pessoas, dar algumas últimas instruções, realizar algumas últimas admoestações e alinhamentos para aquilo que seria o início da igreja primitiva, através dos apóstolos e do avivamento que ocorreria no capítulo 2 de Atos, com a descida do Espírito Santo. Jesus deu uma palavra, ele fez uma promessa, ele disse assim: ficai em Jerusalém, até que do alto sejais revestidos de poder. Antes, portanto, de Jesus
ser assunto aos céus, ele deu esta palavra: ficai em Jerusalém. Diga comigo: ficai em Jerusalém. Então Jesus apontou para um lugar, e Jesus deixou claro que aquele lugar sediaria o primeiro grande avivamento da igreja. Então era necessário que, para viverem aquele avivamento, eles estivessem onde Jesus estava apontando: ficai em Jerusalém. O que você precisa entender é que todas as vezes que Deus marca um fato para acontecer num lugar, esse fato vai acontecer no lugar que Deus falou. Se Deus tiver, e creio que Ele fez isso, apontado para esta cidade, e determinado qualquer coisa para acontecer nesta cidade, isso vai acontecer nesta cidade. Portanto, isso não é o centro da nossa questão, não é sobre isso, não é se vai acontecer ou não vai acontecer, porque se Deus falou avivamento, Jerusalém, isso está certo de acontecer. A única coisa que nós não sabemos é se estaremos lá. Quando Jesus diz: ficai em Jerusalém até que do alto sejais revestidos de poder, Ele está dizendo: já marquei o lugar e já determinei o que vai acontecer. A única pergunta é se vocês vão estar lá quando isso acontecer. Eu quero que você compreenda que Deus marcou este lugar, e Deus marcou coisas tremendas para acontecerem aqui. E é por isso que tantas ondas têm tentado levar você para longe daqui, porque há um desejo muito grande do opositor da minha alma e da sua alma, de que você não esteja aqui para viver o que Deus vai fazer. Porque eu não posso negar uma coisa para você: embora Deus te ame muito, a sua ausência não vai impedir Deus de fazer aquilo que Ele disse que faria. Ele vai fazer. Mas eu tenho uma segunda notícia: será muito melhor se você estiver aqui para experimentar o que Deus vai fazer. Quantos dizem amém esta noite? Sacuda alguém do seu lado, acorde ele e diga: vai acontecer. E nós estaremos aqui para participar do que Deus determinou que fará nesta cidade. Aleluia. Então é sobre isso, é sobre esta corrida, é sobre estas movimentações que vão começar a acontecer, e de como Jesus generosamente, misericordiamente lida com estas pessoas que, a despeito de terem ouvido ficai, ainda assim decidem ir. Estas pessoas que, mesmo tendo ouvido em sua própria boca ficai, ainda assim elas decidem partir. Eu estou falando com algumas pessoas aqui que ouviram ficai e mesmo assim decidiram partir. E o Senhor me trouxe hoje aqui para dizer: eu te amo tanto que eu interceptei sua rota de fuga e vou te trazer de volta para o centro da minha vontade. Quem são estes fujões? Esses dois discípulos que são apresentados para nós nas Escrituras a partir do verso 13, e que estão fazendo uma movimentação, saindo de Jerusalém, para uma aldeia chamada Emaús, que distava de Jerusalém 60 estádios, coisa de 10 a 12 quilômetros. E aí no mesmo dia, Lucas escreve assim: no mesmo dia, repita comigo: no mesmo dia. Pergunte: que dia? O dia da ressurreição. Perceba o senso de urgência que toma o calendário de Jesus. No dia que Ele ressuscita, prioritariamente Ele vai atender a estes dois discípulos. Escute-me, se acha que Jesus não tinha ocupações urgentes? Se acha que Ele tinha uma agenda vazia? Ele só tinha 40 dias para alinhar tudo, mas ainda assim, Ele gastou um dia inteiro por causa de duas pessoas. Você não tem ideia do que Deus é capaz de fazer por você. Você não tem ideia da quantidade de gente, de coisa que Deus tem a capacidade de mover só para atrair você de volta ao lugar da bênção e o centro da sua vontade. Você não tem ideia. Você não tem ideia. Então, eles vão para esta aldeia chamada Emaús. O primeiro ponto que eu preciso entender com você é para nós entendermos essa capacidade de atração. Algumas pessoas que estão me ouvindo aqui sentem-se pouco atraídas por algumas coisas, mas outras que estão me ouvindo
têm se sentido muito atraídas por algumas coisas que têm desejado distanciar você de Deus. Estou falando alguma besteira aqui? Ou será que existem pessoas que, assim como eu, lutam contra as atrações que desejam nos remover da presença do Senhor? Mais alguém além de mim, por favor? Está lutando contra atrações? 3 pessoas corajosas, parabéns, glória a Deus. Então escute sobre esse ponto de atração, porque Emaús é isto, é esse ponto de atração, esse lugar que me convida, que deseja que eu vá, que eu parta na direção dele e que eu deixe Jerusalém. Agora escute. Pegue a sua Bíblia, vire todas as páginas dela para trás. Você não vai encontrar nenhuma única vez para trás a palavra Emaús. Pegue sua Bíblia, vire todas as páginas para frente, de Lucas 24 para frente. Você não vai achar nenhuma outra vez a palavra Emaús. Emaús tem uma única aparição em toda a Bíblia. Faz assim com o dedinho para o seu vizinho e diga: única aparição. Eu quero que você compreenda sobre estas aparições únicas, sobre coisas que têm um poder gigantesco de nos atrair, mesmo aparecendo na nossa história uma única vez. E mais, existem pessoas, propostas e circunstâncias que cruzam o seu caminho inesperada e subitamente, uma única vez, mas elas têm a capacidade de destruir sua história inteira. Na parábola que Natan, quem ainda está aqui, diga amém, por favor. Só estamos nos aquecendo. Na parábola que Natan contou para Davi, para falar a respeito do pecado que Davi havia cometido, ao relacionar-se com a mulher de um dos seus soldados de nome Urias e conspirar para que ele fosse morto na guerra, Natan conta uma parábola, e na parábola ele fala sobre um viajante. Esse viajante, ele aparece na vida de um camarada. E esse camarada comete um erro gravíssimo ao apanhar uma única ovelha de um cara e matar essa ovelha para satisfazer esse viajante. Você entende que existem alguns viajantes na história da nossa vida? Eles batem na nossa porta do nada, só para que o desejo que eles querem ser atendido comprometa todo o nosso futuro. Aponta o seu dedinho para alguém e diga: cuidado com os viajantes. Com as pessoas que cruzam o seu caminho aparentemente do nada, mas não é do nada não. Elas foram enviadas de maneira certeira para poder comprometer propósitos grandiosos na sua vida. Então tranque suas portas, tranque suas janelas e não deixe os viajantes corromperem o caminho que você está traçando em Deus. Aleluia! É uma aparição única. Emaús não volta, Emaús só entra para desgraçar. Emaús só aparece para corromper, só se apresenta para comprometer. Pastor, e a distância? A distância, 11 quilômetros. Quantos quilômetros? Se hoje para nós 11 quilômetros a gente já pode dizer que não é muita coisa, ainda mais nesse tempo, onde a geografia do mundo era totalmente diferente, os lugares não se encostavam, não se esbarravam um no outro. Era muito comum que as pessoas viajassem dias de um povoado até achar gente em outro. Então 11 quilômetros, no contexto bíblico, dá para dizer com muita facilidade que é uma distância pequena. Diga comigo: distância pequena. Aí mora o perigo. Quando nós mensuramos uma distância, e aí a gente pensa o seguinte: a distância é pequena, dá para eu ir. A distância é pequena, não vai me matar. A distância é pequena, não vai me comprometer. Ô pastor, você está... Não precisa esse alarde todo não, pregador. Eu só estou indo ali. Não precisa esse alarde todo, eu só estou indo resolver uma demanda antiga. É uma conversa só que eu tenho que ter com alguém. E o Senhor me trouxe hoje aqui para te dizer: muito cuidado. Qualquer palavra que você coloque ao lado de distância não muda o fato de que ela é uma... Vou tentar de novo. Qualquer palavra que você coloque do lado de distância não muda o fato de que ela é uma distância. Então não negocie com distâncias.
Só existe firmeza na presença. Não negocie com distância. Só existe segurança na presença. Fique onde Deus colocou você. Não vá dar uma voltinha, não vá ver nada, não seja curioso, não espie na próxima esquina. Eu conheço dezenas de pessoas que foram apenas resolver uma questão pontual e não voltaram até hoje. Com distância não se brinca, com distância não se negocia. A distância é pequena, mas não existe distância pequena. Se você está saindo da vontade de Deus, não existe distância pequena. Tirou o pé, colocou o pé para frente, ou para trás, para um lado ou para o outro, você já pode ter comprometido tudo. Só existe segurança na permanência do lugar que Deus determinou. Jesus vai abordá-los e vai dizer assim para eles: por que vocês estão tristes? Jesus vai aparecer no caminho com eles indo para Emaús e vai perguntar para eles: por que vocês estão tristes? Você notou que Jesus não perguntou assim: vocês estão tristes? Não, ele perguntou: por que vocês estão tristes? O que ele está querendo dizer? Eu estou vendo que vocês estão, eu só quero saber por que vocês estão. Mas para onde eles estão indo, gente? Para Emaús. Emaús é onde fica a casa ou dos dois ou pelo menos de um. Então preste bem atenção, imagine que esse culto aqui termina. Quando terminar, e aí você chega para alguém e fala assim para ele: e aí, está indo para onde? Aí o seu irmão fala: para casa. Aí você diz: sangue de Jesus tem poder. Faria sentido isso? Imagina se você encontra alguém num café, você pergunta: e aí, depois daqui vai para onde? Ele diz: para casa. E você diz: você não tem vergonha de falar uma coisa dessa? Teria sentido isso? Sim ou não? Não. Porque qual o problema de ir para casa? Nenhum. Em tese, ir para casa é um destino tão acima de qualquer crítica, tão acima de qualquer suspeita, que não pode ser questionado por nada nem ninguém. Só que muito cuidado, porque nós temos a tendência de eleger algumas coisas como assuntos intocáveis. Eu tenho razão nisso. Eu estou fazendo isso porque é certo. Eu estou fazendo isso porque é melhor para mim. E Deus me trouxe hoje aqui para dizer: existem coisas que você colocou no nível de assuntos intocáveis e inquestionáveis, e eu estou vindo questionar algumas decisões suas. Coisas que você não quer falar, porque você não admite que sejam questionadas. Deus mandou te dizer: pois eu vou questionar algumas atitudes que você tomou, e que você não quer nem tocar no assunto, porque você está tão convencido de que está fazendo a coisa certa, que você não admite que ninguém nem conversa com você sobre isso. Ah, não vai embora não, fica só mais um pouquinho, aleluia. Você está cortando conversa, está deixando pessoas falando sozinhas, você está fugindo de alguns confrontos, só que Deus sentou hoje você aí. E se você levantar agora, vai ficar chato a beça. E Ele me colocou aqui para questionar algumas decisões que você elegeu acima de qualquer suspeita, mas que na verdade, embora elas possam parecer nobres, legítimas, verdadeiras, inquestionáveis, elas estão tirando você de um lugar que você não deveria sair. Nenhuma decisão pode ser colocada no caráter de acima de qualquer suspeita, se Deus questiona elas. O teu Deus, Ele tem direito de questionar cada decisão que você toma, e Ele te trouxe hoje aqui para questionar algumas que você anda tomando. Não, glória a Deus, sumiu, aleluia, desapareceu. Sabe por que sumiu? Porque você não quer falar sobre isso, mas nós vamos falar. Sabe por que sumiu? Porque você está convencido de que está fazendo a coisa certa, o melhor para você, o melhor para o seu futuro, o melhor para o seu dinheiro, o melhor para a sua família. Só que tem uma coisinha: Jesus está parando na frente deles e perguntando: por que vocês estão tristes? O que Jesus está dizendo com isso? Por que os pés de vocês correm para fazer o que vocês dizem que é certo, mas o rosto de vocês está dizendo outra coisa? Por que os pés de vocês correm para ir abraçar o destino e o futuro que vocês sonharam, mas nos olhos de vocês está a tristeza de quem sabe que está deixando para trás um propósito que é maior do que dinheiro, maior do que sucesso? Existem pessoas aqui que estão defendendo com unhas e dentes as suas decisões, mas já não dormem bem há muitas noites, não querem conversar, não querem ser questionados, mas a verdade é que esse culto até agora não foi para você o que costumava ser antes, porque o seu coração
coração está pesado com algumas coisas que você andou decidindo, mas em tempo o Senhor nos reúne nessa noite de domingo para dizer: eu estou disposto a corrigir as suas rotas. Por que vocês estão tristes? Por que os pés de vocês caminham com tanta celeridade? Bate no chão, bate porta para trás, diz: eu tenho razão. Mas o coração e o rosto estão dizendo que no fundo vocês sabem que não estão fazendo a coisa certa. Jesus agora vai fazer uma outra pergunta, e esta outra pergunta é maravilhosíssima. Jesus pergunta assim: vocês estão conversando sobre o quê? Mas o que é maravilhoso é que a Bíblia diz que a estas alturas eles não tinham reconhecido que era o Senhor. E Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. E eles estavam falando sobre quem? Diga comigo: Jesus. Muito fraco. Sobre quem eles estavam falando? Jesus. E quem é que colou do lado deles? Jesus. Você já teve a experiência de estar falando sobre alguém, com alguém, e de repente esse alguém aparece? Eles estavam conversando sobre, preste atenção, assunto. O que Jesus era para eles naquele momento? Muito fraco. Era o quê? Eles eram discípulos. Eles andaram com Jesus. Eles tiveram a presença de Jesus. Mas agora foram reduzidos a uma condição. O que Jesus é para eles agora? Uma das maiores decadências que o ser humano tem é um dia ter tido presença e agora só ter assunto. Ah, você foi embora, eu vou te dar outra chance. Uma das maiores decadências que existem é quando o ser humano um dia teve presença, hoje só tem assunto. Escolher sair de Jerusalém é escolher perder a presença e ter apenas lembranças. Escolher deixar Jerusalém é escolher perder a presença e ter apenas um bom assunto para fazer especulações teológicas. Você não tem ideia da quantidade de gente nesse país aqui, no meu país, que também é o da grande maioria, que lá em todo o globo terrestre, gente que já desfrutou da presença de Deus, gente que já teve intimidade com o Espírito Santo, gente que já dormiu e acordou com Deus, mas pessoas que tomaram decisões tão equivocadas, contrariaram aquilo que acreditaram, distorceram a palavra, apostataram-se da fé, e o cenário delas hoje é de pessoas que não têm mais presença, que só têm assunto, só especulam sobre fé, não tem mais fé, especulam sobre teologia, não tem mais o Deus da teologia, tornaram-se batedores de papo, discutidores de assunto, especuladores de teologia, enquanto que o desejo do Senhor não é que ele seja um assunto na tua mesa, mas que ele seja uma presença no teu coração. Ô Lagoinha, levante a mão mais alto que você puder. Você pode conversar sobre ele, você pode discutir sobre ele, você pode conversar com as pessoas, mas isso não é tudo. O melhor é ter a presença dele dentro de você. Aleluia. Esse país já teve muitas pessoas que andaram com Deus e que hoje são jogadores de conversa fora. O Brasil já teve muitos grandes homens e mulheres de Deus que andaram com Deus, mas que um dia acordaram e começaram a distorcer a Bíblia para se acomodar às vontades e desejos que eles queriam. Começaram a distorcer as Escrituras e achar caminhos em traduções impossíveis, em transliterações descabidas, para poder justificar aquilo que quiseram fazer das suas vidas, e perderam a presença e hoje só são
blá, blá, blá. Assuntos, especuladores têm a capacidade de ir numa sala de aula e dar uma belíssima aula sobre Jesus como personagem histórico, mas não tem mais a presença dele dentro de suas vidas. Deus nos guarde, a mim, a você. Alguém levantou a mão? Deus nos guarde, a todos nós aqui, de que ele seja reduzido na nossa vida a um assunto, mas que sim, ele permaneça sendo na nossa vida uma presença. Oh, aleluia! A pergunta de Jesus é: o que vocês estão conversando? Eles dizem: olha, você é um viajante muito do desligado, hein? Você não sabe sobre o que a gente está conversando? A gente está conversando sobre situações, acontecimentos que ferveram por aqui ultimamente. Jesus olha e pergunta: quais? Pastor, isso é cinismo? Não, Jesus não pode ser cínico de jeito nenhum. Isso é só Jesus dando corda. Falem mais. Deixa eu ver o que vocês têm a dizer. Fala aí. Ué, o senhor não sabe das situações envolvendo Jesus e que nós esperávamos que ele remisse o povo e que os judeus o mataram e nós esperávamos que eles ressuscitassem? Preste atenção, talvez você não tenha percebido, mas isso tudo é a fala de dois homens que estão com muita vontade de convencer Jesus, sem saber que era Jesus, de que eles tinham razão de terem saído de Jerusalém. Olha para o seu vizinho e diga: cheio de razão. Conhece alguém assim? Conhece alguém que tudo que ele fala é cheio de razão? Conhece alguém que a vida dele é sustentar suas razões? Conhece alguém que nunca reconhece que errou? Conhece alguém que é capaz de defender e dizer: eu tenho razão no que eu fiz? Pois Jesus gosta de ouvir essas pessoas falarem. Jesus dá oportunidade para elas falarem, porque é muito interessante ver o desempenho delas tentando um jeito de arrumar um chão para colocar debaixo do pé e dizer: eu tenho razão, abandonei a fé, eu tenho razão, desisti dos meus sonhos, eu tenho razão, desisti da minha promessa. Aí Jesus diz: tem razão? Ok, me diga por quê. Aí o primeiro pegou o microfone. Quem ainda está aí, diga amém. O primeiro pegou o microfone para falar das suas razões. Por que deixou Jerusalém? Por que desistiu de Jesus? Por que abandonou a fé? Vamos lá, diga aí, por quê? Ele diz: ó, o seguinte, nós esperávamos que Jesus, após morrer, ressuscitasse. Ok. E daí? E daí que 1, 2, 3. Hoje é o terceiro dia. Espera aí, gente. Eu tenho que rir dessas pessoas. Espera aí. Jesus disse que ressuscitaria no primeiro dia? No segundo? Em que dia ele falou que ressuscitaria? Aí o cara abre a boca para dizer: eu fui embora. Por quê? Porque hoje é o terceiro dia. Ô bobão, como é que você tem coragem de falar sobre uma promessa que está em seu pleno prazo de validade? Faça as contas direito antes de você dizer que Deus não cumpriu, porque se você se perdeu no tempo, Ele nunca se perde. Como é que você diz que Ele não ressuscitou, se hoje é o terceiro dia? Se fosse o quarto, eu apertaria tua mão e te diria: vamos criar um grupo no WhatsApp, os revoltados. Aleluia. Se fosse o quinto, eu te diria: apostata daí que eu apostato daqui. Se fosse o sexto, eu concordaria com você e nós todos diríamos que ele é uma farsa. Mas se é o terceiro, ainda está em pleno prazo de que ele cumpra aquilo que ele falou. Acorde alguém perto de você e diga: a promessa ainda está dentro do prazo. Diga para ele: a promessa. O teu inimigo quer te dizer que Deus está atrasado, é mentira. A promessa ainda está em pleno prazo de validade. Vozes vão querer fazer você sair daqui porque não aconteceu isso, mas não rompeu ali. A promessa está em pleno prazo de validade. Seja todo homem mentiroso, mas Deus verdadeiro. Aleluia. O irmão agora está com a oportunidade para dizer porque que o irmão foi embora. Aí o outro irmão pegou o microfone: ó, segura porque agora é quente, hein? É o seguinte, agora você vai me dar razão, agora você vai apertar a minha mão e nós vamos desviar junto. Aleluia.
Jesus diz, fala aí, o que aconteceu? Tem mais. Não tem as mulheres da igreja, as mulher crente? Jesus diz, sim. Então, você não sabe da maior. Agora você vai ver. Elas estiveram no sepulcro hoje de manhã. Jesus dizia, Ele disse, o senhor não vai acreditar. Não tinha ninguém lá. A vontade é dar uma coça. Olha o que o cara falou. Por que você foi embora? Porque as mulheres foram no sepulcro e estava vazio. Mas é claro, ô cabeça, você queria que elas chegassem lá e encontrassem o corpo dele putrefato? Você queria que elas chegassem lá e botassem um lencinho no nariz, porque o corpo já estava cheirando mal? É claro que o sepulcro estava vazio, porque justamente ele cumpriu aquilo que ele prometeu, ele ressuscitou dentre os mortos. Pergunte para mim, o que é isso? Espírito ressentido. O espírito ressentido é capaz de dizer uma coisa que é vitória, como se fosse derrota. Eu vou de novo. Vou de novo, fica tranquilo. Quem está com o espírito ressentido é capaz de colocar uma melodia de dor numa letra de vitória. Olha o que eles disseram. A sepultura estava vazia. Isso aqui é razão para soltar fogos. Mas eles disseram como se fosse uma derrota. Porque dependendo da amargura que toma a vida do homem, ele é capaz de pegar as mais belas canções de júbilo e convertê-las em canções fúnebres, de cortejos de morte e de destruição. Então a primeira coisa que Deus vai fazer é arrancar de dentro de você toda desilusão, decepção, dor e amargura, porque as mesmas coisas vão ser enxergadas com outros olhos por você a partir do dia de hoje. Você não precisa que algumas coisas mudem, você que precisa mudar a sua visão a respeito delas. Tem muita coisa que vai mudar, diga amém. Tem coisas que não vão mudar, diga amém também. Mas você vai mudar. Tem coisas que não precisam mudar, quem precisa mudar é você. Quando você mudar, você vai olhar elas de outro jeito. Você vai enxergar que elas nunca precisavam ser mudadas. Quem precisava ser mudado era você. Quem diz amém? Escute. Jesus então se apresenta, começa a caminhar, fala com eles respondem, tentam convencê-lo da razão que fez eles irem embora. Então a Bíblia diz que Jesus começa a ensinar-lhes a respeito do Messias, começando por Moisés. Quem já fez ou está fazendo seminário aqui? Conhece uma matéria chamada Cristologia? Já ouviu falar? Foi isso que Jesus fez, deu aula de Cristologia. Agora você imagina o Cristo ensinando Cristologia. E começou em Moisés só para tirar onda. Foi lá no Antigo Testamento e começou a apontar aonde o Messias estava, na lei, nos profetas, nos livros poéticos. Ele foi mostrando, está aqui, olha eu aqui, olha o Messias 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 aqui. E você está olhando e pensando assim, por que Jesus não se revela logo? Por que Jesus não olha para eles e diz logo para eles, ei, alô, sou eu. Ok, pessoal, vamos voltar. Não. Primeiro Jesus permite que eles ponham tudo para fora. Isso é um processo chamado de esvaziamento. Depois que eles põem tudo para fora, Jesus começa a ensinar-lhes. É outro processo, preenchimento. Duas coisas é importante você entender. Deus sempre vai esvaziar você das razões que fizeram você ir embora, antes de que você volte. Porque se você volta para o seu lugar cheio de razão, sabe o que acontece? Você sai de novo. Então primeiro Deus faz você se esvaziar da sua razão, depois Ele te conduz ao lugar que você abandonou. Porque aí vazio da sua razão e cheio da palavra dEle, nunca mais você sai do seu lugar. Eles foram andando, e a conversa estava boa, a aula estava maravilhosa, e eles nem perceberam que a tarde foi caindo, a noite estava começando a chegar, e de repente eles chegaram na cidade, na aldeia, chegaram em Emaús. Quem está aí, diga amém. E aí já era tarde, quando de repente a Bíblia diz uma coisa que eu sou apaixonado por essa expressão bíblica. Ela já me impactou, já me abençoou demais. Já me deu calafrios, arrepios.
Eu amo ler na Bíblia que Jesus agiu da seguinte maneira, abre aspas, e fez Jesus como quem ia embora. Repita comigo, e fez Jesus como quem ia embora. Eu pergunto, você responde, ele foi embora? Ele foi embora? Ele fez como quem ia embora. Ele agiu como se estivesse prestes a ir. Ele indicou, sinalizou que estava prestes a ir, mas contudo ele ainda não tinha ido em? Muito bom. Você está com alguém sentado no restaurante, você numa cadeira, outra pessoa do outro lado da mesa. Você está com vontade que ela fique. De repente ela pega a carteira em cima da mesa, põe no bolso. De repente ela pega o óculos solar, põe na camisa. Ela já foi embora? Mas o que ela está dizendo para você? Eu estou indo. Caso você queira que eu fique, sua hora de pedir é essa. Eu amo ver que Jesus não foi embora, mas ele deu sinais de que a partida estava próxima, para dar tempo de quem quer a presença dele começar a clamar por ela. Oremante é vassaio. Pega a mão de alguém que está do seu lado e diga para ele, sabe quando isso acontece na sua vida? Quando você dobra os joelhos, parece que está falando sozinho. Quando você entra na igreja, terceira música, não sentiu nada ainda. Ele não foi embora. Ele está propondo um cenário onde a ausência dele pode acontecer, só para ver como é que você vai se comportar. Eu vim falar àqueles que vão clamar pela sua presença. Deus faz isso com a gente. Ele nos coloca dentro de cenários onde ele não foi embora, mas há um ensaio de partida. E aí algumas pessoas desistem, entregam os pontos. Outras, quando percebem que ele está para ir, agarram e dizem, fica Senhor, fica Senhor, fica Senhor. Pegue cada culto que você entrar e parece que o céu está de bronze, é ele dizendo, é um ambiente que eu estou gerando para ver como você se comporta. Cada vez que você dobrar o joelho e tiver a impressão de que a oração não está passando nem do teto da sua casa, é ele dizendo, eu ainda estou aqui, mas estou gerando um ambiente para ver o nível do teu interesse na minha presença. O Senhor me trouxe para dizer a filhos, a discípulos aqui esta noite, a minha presença é valiosa demais, lute por ela, queira ela, deseje ela. Porque quando você quer que alguém fique, você pede. Quando você não quer que uma visita vá embora, você pede para que ela fique. Quando você quer que um jantar continue por alguns minutos e vá para um café e continue a conversa, você pede. Então o Senhor me trouxe para te perguntar, por que você não pede para eu ficar? Por que você age como se a minha presença não valesse coisa alguma? Como você percebe que eu estou insatisfeito, que eu estou saindo, que eu estou indo embora, que eu estou me distanciando, que nossa vida já não é mais a mesma, que já não temos mais a mesma comunhão, e como você continua agindo como se não houvesse acontecido nada? Mas eles não. Quando eles perceberam que Jesus estava prestes a ir embora, eles disseram, ei, não vá. Fique. Entre na nossa casa e coma conosco. Eu disse, ok. Se estão me convidando, então eu vou. Pastor, e a agenda dele? Apertadíssima. 40 dias para alinhar tudo. Mas como resistir ao pedido de alguém que quer que ele fique? Alguém ainda está aí esta noite? Nós já estamos na reta final, não se preocupe, escute. Jesus então entra na casa deles. Era a casa de Jesus? Era a casa de Jesus? Era a casa de um deles, está claro para você? Jesus está ali numa posição, qual é a posição?
Qual a posição? Ok, eles entram, tomam lugar à mesa, Jesus se assenta, de repente Jesus faz isso aqui, pega o pão que estava em cima da mesa, e parte o pão. Eu dou uma pausa aqui, só para que você entenda que se qualquer pessoa, não precisa ser alguém assim que, é uma professora de etiqueta, não, qualquer pessoa com uma noção básica, de bons modos, básica, que olhasse Jesus fazer aquilo, diria: os pais não educaram bem. Não. Como é que ele não sabe o básico? Como é que ele não sabe o elementar do protocolo para um convidado? Que coisa feia. Pastor, sobre o que o senhor está falando? Como assim sobre o quê? Um convidado jamais metia a mão no pão para parti-lo, jamais. Esse gesto era única e exclusivamente atribuído a uma pessoa na casa. Pergunte qual? O dono, o senhor da casa. Pastor, o senhor acabou de dizer que ele foi convidado. Sim. O senhor acabou de dizer que ele entrou como convidado. Sim, mas na porta para dentro, o status dele mudou. Porque Jesus só é convidado enquanto não passa pela porta. Quando ele passa pela porta da casa de alguém, não há outra posição digna dele senão esta: Senhor da casa. Deixa eu perguntar para você, quais são as suas pretensões? Pastor, minha pretensão é chamar Jesus para dentro da minha casa, e aí eu vou sentar com ele para conversar sobre como as coisas funcionam lá. Não, então não chame. Não, eu vou convidá-lo e a gente tem que ter uma conversa, porque os meus meninos, eu tenho que explicar para ele como é que funciona. Não, então não convide. Não, eu vou entrar, mas eu tenho que explicar para ele que tem um baú, tem um sótão, tem um porão. Não. Eu tenho que dizer para ele que a senha é só depois de 15 dias que eu compartilho. Não chama não. Você não entendeu ainda quem ele é. Ou você coloca ele na posição de senhor da casa, ou não o convide, chama outra pessoa. Se a sua pretensão é convidá-lo e restringir a capacidade dele de se movimentar na sua casa, você não entendeu quem é ele. Se você quer chamar ele, ter compartimentos secretos, porões empoeirados, sótãos não visitados, baús trancafiados, senhas indecifráveis, então você não entendeu quem é ele. Antes dele entrar, ele já conhece o ritmo da tua casa, sabe a hora que todo mundo acorda, o dia que um está de bom humor, outra. Não queira ensinar Deus a lidar com seus filhos, não ensine Deus sobre o modo da sua casa funcionar. Ele conhece tudo, ele não vai entrar para bagunçar, ele vai entrar para resolver a bagunça. Agarre alguém que está do teu lado, pega a mãozinha dele, dá uma chacoalhada e diga: só tem uma posição que Deus aceita na sua casa, é Senhor. É tudo na mão dele, as chaves todas na mão dele, as senhas todas na mão dele, acesso irrestrito para ele. Ele vai subir, vai descer, vai entrar, vai sair, vai limpar, vai cortar, vai fazer. Eu sinto ele aqui esta noite. Eu sinto ele aqui esta noite. Eu sinto o desejo de Deus de mexer em algumas coisas na sua casa. Eu sinto o desejo de Deus de modificar algumas rotinas da sua família. E Ele está mandando dizer para você: abra caminho para eu passar. Eu não estou entrando para ser mais um intruso. Eu não estou entrando para meter o bedelho. Eu não sou seu vizinho curioso, nem sou seu parente intrometido. Eu sou Deus e Senhor. Eu vou entrar para colocar as coisas todas no seu devido lugar. Assim diz as Escrituras, que o Senhor Jesus partiu o pão e partiu, sumiu. Um olha para o outro, olha para um olha para o outro, o outro olha para um. Ixi,
Era ele. O primeiro desligado olhou e falou: você viu como é que o nosso coração pegava fogo quando ele falava? Aí o segundo desligado falou: aí você viu o jeito que ele partiu o pão? Era ele. Atenção, forma de reconhecer a presença de Jesus: jeito de partir o pão. Forma de reconhecer a presença de Jesus: jeito de fazer as coisas. Porque pão tem muita casa. O que determina se é Jesus que está lá ou não é o jeito que a coisa é feita. Você vai entrar em muitas casas parecidas com essas, com um letreiro parecido com esse, um telão parecido com esse, e tem pão. Só que você descobre se Deus está lá ou não é vendo como a coisa é feita. Nas movimentações do partir do pão que você reconhece se é o jeito que Deus faz, ou se tem uma coisa parecida com aquilo que tem na casa de Deus, mas a coisa é feita de um jeito muito diferente. Quem está aí diz alguma coisa, por favor. Jesus sumiu, e agora ficou aquela coisa, um olha para cá, o outro olha para lá, e a Bíblia diz um negócio, diz 3 coisas, eu abordo as 3, num tempo objetivo e concluo. Preste atenção no que está escrito na Bíblia. Então, levantando-se, primeira, na mesma hora, segunda, voltaram para Jerusalém, terceira. A primeira é levantando-se. Qual é a primeira? A segunda é na mesma hora. Qual é a segunda? E a terceira é voltaram para Jerusalém. Qual é a terceira? Estas 3 coisas precisam ser feitas. A primeira é levantando-se. Onde eles estavam assentados? Onde? Lembra que o pão foi partido? Tá, vamos de novo. Aonde eles estavam assentados? Aonde estavam assentados? Então de onde eles levantaram? E o que é que tinha em cima da mesa? Vamos de novo. Aonde eles estavam assentados? De onde levantaram? E o que tinha em cima da mesa? 11 quilômetros para chegar, mais 11 quilômetros para sair. Quem não faria uma boquinha antes? 11 para chegar, mais 11 para voltar. Quem não aproveitaria um pouco do pão que está em cima da mesa? Não te parece normal? Sim ou não? Não foi o que fizeram. Levantando-se, deixaram mesa, deixaram o pão e voltaram para Jerusalém. E alguém está olhando e dizendo: louco. Alguém está olhando e dizendo: tolo. Alguém está olhando e dizendo: ninguém deixa isso para trás. Escute, porque se você ainda não ouviu esse tipo de coisa, vai começar a ouvir muito na sua vida. E muito você ainda vai ouvir coisas do tipo: como é que você deixa isso para trás? Todo mundo queria isso. Bateu na tua porta e você não quer? Ela é procurada por todos. E ela que foi procurar você, você disse não? Porque o mundo não está pronto para entender nossa capacidade de levantar de algumas mesas. Vou repetir. O mundo não está pronto para entender a nossa capacidade de levantar de algumas mesas e deixar alguns pães. Porque na mentalidade do mundo tem mesa de onde não se levanta, tem pão do qual não se abre mão. Isso aí ninguém deixa, pois prazer, ninguém, sou eu, prazer. Olha para alguém do seu lado e diga assim: no mundo, eles pensam, ninguém deixaria isso. Estende a mão, aperta a mão do seu vizinho e diga: prazer, ninguém. Você vai deixar o que ninguém deixaria, vai abrir mão do que ninguém deixaria, vai dizer não para o que ninguém anda. Esse mundo vai ficar com a cuca fundida depois que conhecer um crente louco como você, capaz de abrir mão daquilo que ninguém está abrindo, por amor àquele que você sabe que te amou primeiro. Renúncia, a loucura da renúncia faz parte do Evangelho. A loucura da renúncia faz parte do Evangelho. Jesus nunca propôs para os homens fazerem algo que ele primeiramente não tenha feito. Jesus entrou numa casa e começou: expulsa demônio de um, ensina outro, cura outro, expulsa, cura, ensina, expulsa, cura, ensina. E a hora passando, expulsa, cura, ensina, expulsa, cura, ensina. E os discípulos assim: Senhor, tem pão, o senhor não vai comer? Jesus falou: minha comida e minha bebida é fazer a vontade do meu Pai.
Senhor, mas o senhor está no expediente pesado. Cala a boca. Sabe o que aconteceu? Pergunte o quê? Diz a Bíblia desse jeito. Então, saíram sua mãe e seus irmãos para o prenderem, porque julgavam estar fora de si. Você já ouviu falar de interdição social? Já ouviu falar disso? Quando a família julga que o camarada não tem mais condições de lidar com as próprias decisões e com a própria vida, a família vai e pede a interdição jurídica para ele ser interditado. Ele está fora de si. Você pasma, você pira com o que eu estou te dizendo. Está na Bíblia que a família de Jesus falou assim, endoidou. E pasme de novo, quem disse que ele endoidou foi a irmã Maria. Será que você está pronto para um nível de renúncia que até crente maduro não vai entender? Vou tentar de novo. Quem não entendeu a renúncia de Jesus foi a irmã Maria. Salve, agraciada, o Senhor é contigo. Bendita sois vós entre as mulheres, bendito é o fruto do teu ventre. Salve, a mulher inigualável, a mulher cheia do Espírito Santo, a mulher que o Espírito de Deus gerou dentro dela, do ventre dela. Jesus, eu estou falando de uma mulher crente, mas nem a irmã Maria entendeu o nível da renúncia de Jesus. Você vai ter um nível de renúncia que até crente maduro vai ficar... Caramba! Eu estou profetizando um nível de renúncia tão absurdo que até as irmãs Maria da igreja vão olhar e vão dizer: rapaz, esse crente está doido demais da conta. Estou profetizando um nível de renúncia tão absurdo que até o irmão José vai olhar e vai dizer: rapaz, esse menino está crente demais. Até crentes maduros não vão entender o nível de renúncia que você vai ter. Estou profetizando que essa sociedade vai ficar chocada em ver aquilo que você vai abrir mão por amor àquele que te chamou. Quem diz glória a Deus nesta noite? Mas levantando-se, deixando mesa, deixando pão. Agora eu te pergunto, a mesa ficou oprimida? Tornou-se demonizada? Não. O pão se tornou maldito? Não. Isso não tem muita graça. Por quê? Porque ele não está mais ali. As pessoas não vão entender que algumas coisas vão perder a graça. Elas não se tornaram coisas tenebrosas, terríveis, endemoniadas. Não. Só perdeu a graça para você porque Jesus não está mais naquela mesa. Pastor, estou precisando saber até quando eu fico, enquanto Jesus ficar. Pastor, qual é a hora certa de eu sair daquele lugar, daquela festa, daquela comemoração? Quando ele sair. Quando ele sair, tu levanta e sai junto com ele. Relebre a fácia. Ele é nosso termômetro, ele é nosso paradigma. Se ele está, eu estou. Se ele aceita, eu aceito. Se ele abraça, eu abraço. Mas se ele repudia, eu repudio também. Eu abraço quem ele abraça, eu aceito tudo que ele aceita, mas o que causa ojeriza a ele, a mim tem que causar também. O glória sumiu, o aleluia desapareceu. A mesa não faz mais sentido porque ele não está mais lá. Não faz sentido sentar, pegar o pão, pegar uma manteiga, um requeijão, porque ele não está mais lá. Ele foi, se ele foi, eu estou indo. E levantando-se. Ponto 2, na mesma hora. É isso aí. Posso te lembrar de uma coisa? Como é que o texto que nós lemos começa? E no mesmo dia, iam 2 discípulos caminho de Emaús. No mesmo, e eu te expliquei que esse mesmo dia era o dia da ressurreição. Significa que Jesus teve pressa para com eles. Aí agora eu olho na Bíblia e descubro que eles também têm pressa para com. Isso é maravilhoso, porque na maioria das vezes, quando é Ele por nós, a gente quer depressa. Quando somos nós por Ele, depois da faculdade, da pós-graduação, do doutorado, o glória sumiu, aleluia desapareceu. Quando é Ele por mim, apressa-te em me livrar. Quando sou eu por Ele, não tem uns negocinhos para eu resolver. O Senhor me trouxe para dizer que seja equivalente a tua vontade de eu ir na tua direção para com a tua vontade de vir na minha direção quando eu te chamar. Pega a mão de alguém que está do seu lado, diga assim para ele: ele tem pressa,
em socorrer você, Ele tem pressa em atender você. Tenha pressa em atender a Ele também. Quando Ele te chamar, diz: eis-me aqui. Quando Ele clamar o teu nome, levanta-te e diz: Senhor, estou à tua disposição. Não é no fim do ano, não é depois das férias, não é depois, é agora. Prontidão de espírito. E levantando-se na mesma hora, porque Ele veio me encontrar no mesmo dia da ressurreição. Então, na mesma hora que eu percebi tudo que estava tão claro, e eu não vi, mas eu não gasto nem mais um minuto aqui. Eu estou correndo para estar aonde Ele está também. E levantando-se, na mesma hora, 2, terceiro, e eu encerro. Voltaram para Jerusalém. A pergunta que não quer calar: em que momento Jesus disse para que eles fizessem isso? Nenhum. Será que Jesus deixou escrito no papel de pão? Voltem para Jerusalém. Houve uma ordem escrita, sim ou não? Houve uma ordem falada, sim ou não? E como é que eles sabiam o que tinham que fazer? Você precisa entender que presença comunica ordem, sem escrita e nem palavra às vezes. Um ambiente onde Deus está, as suas ordens são comunicadas. Talvez você esteja esperando, e se está, de mim pelo menos, eu penso que não vai ser hoje. Falar seu nome, seu CPF, seu social, seu endereço. E o Senhor me trouxe para dizer: para que, se você já sabe o que eu quero? Você só está achando que está ganhando tempo. Não, porque Deus tem que vir falar comigo o quê? O que você já sabe? Eleva a cheia. Então vamos aproveitar. O pastor Marcelo anunciou que está vindo um pregador lá do Brasil, então beleza. Se ele for daqueles lá que eu vejo na internet, que fala nome, CPF, então domingo vai ser meia-noite. Então caiu, irmão. Caiu tudo. Eu não sei teu nome, não sei teu CPF, mas eu sei de uma coisa, porque Deus me contou. Pergunte qual? Você sabe o que você tem que fazer. Você sabe o que você deixou para trás. Você sabe o lugar em Deus que você abandonou. Você sabe. Você pode fingir que não sabe, mas diante de Deus nenhuma dissimulação sobrevive. Ele me trouxe para dizer: eu sei que você sabe, minhas ordens são claras. Teu coração anda pesado, o semblante está triste, então não tem outra coisa para fazer. Levanta e caminha na direção que você sabe que eu estou te esperando. Até quando Deus me manda lhe perguntar, você vai se fazer desentendido? Até quando você vai criar um conjunto normativo para poder ver? Não, se Deus está falando, não tem que ser isso aqui, acompanhado daquilo ali, desse sinal, e esse aquele tem que acontecer, aquilo ali tem que a taça, e agora se o pregador desbarrar na mesa, se de repente a caneca virar e se molhar, não me irrita não, irmão. Você está criando um conjunto que problematiza aquilo que é simples. Você sabe o que Deus está esperando de você. Então não é amanhã, não é terça-feira, não é quarta-feira, muito menos depois do Natal. É hoje, aqui e agora. Você vai se levantar, vai deixar o que tem que deixar para trás e vai caminhar na direção do propósito que Deus está esclarecendo diante de você nessa noite de domingo. E se tem alguém comigo nessa palavra, dá um pulo dessa cabeça agora, fica de pé do seu lugar, porque é noite de decisão. Vou chamar o pessoal do louvor. Eu pensei que tinha um tecladista, agora que eu olhei, não tem, Senhor. Falei: Pai, é um anjo que está aqui, Senhor. Chega para cá o pessoal do louvor. Amanhã, hoje. Terça, hoje. Estou guardando para o viradão. Não, vira hoje. Eu vou estar aqui no viradão também. Vou estar aqui dando glória a Deus e aleluia. Mas não vai ser no viradão, não. Vai virar a tua vida hoje.
Por que esperar para 31 de dezembro se a gente nem sabe se vai ter? Porque pode ser que o Réveillon seja vivido nesse mundo e a gente já esteja na maior festa de todas, na eternidade. Em noite de decisão, alguém que está me ouvindo aqui precisa voltar para um ponto que você deixou. Não necessariamente você abandonou completamente a fé. Você não é alguém que a gente chamaria de desviado da fé. Mas você é alguém para quem Deus tem falado tão claramente algumas coisas e você insistir. E tudo por quê? Porque você acha que tem razão. Não foi tratado como gostaria, não foi abraçado como esperava, não foi isso como queria, aquilo como desejava. E você está alimentando estas razões. Não fica chateado com essa expressão, não. Você está lambendo suas feridinhas e achando que tem razão e que isso vai te fazer se sentir melhor. E Deus me trouxe para dizer: para de lamber suas feridas, para de retroalimentar essa dor. Venha para a minha presença, porque o que eu tenho na tua vida, em Jerusalém, em Boston, eu tenho um avivamento para realizar. Com ou sem você eu vou realizá-lo, mas eu preferiria que você estivesse aqui. Levante a sua mão, igreja, o mais alto que você puder. Eu não sei se alguém acredita, mas eu firmemente acredito que Deus está enviando um avivamento para esta cidade. Deus está enviando um avivamento para essa casa. É por isso que ventos vão tentar tirar você daqui, cordéis vão tentar puxar você daqui, atrações vão tentar tirar você daqui, mas eu profetizo que os teus pés estão plantados na Jerusalém do Senhor. Ninguém vai arrancar você deste lugar. Todas as coisas que têm iludido você nas últimas semanas, eu profetizo o desmascaramento de todas elas. Você não vai ser enganado, você não vai ser iludido. A presença de Deus vai brilhar forte para você, e você vai perceber o engano por detrás de algumas propostas, porque você não vai ser tirado da presença de Deus. Eu quero pedir para que se acenda mais luzes, por favor. Por favor, acenda mais luzes. Porque eu preciso saber quem precisa levantar de algumas mesas hoje. Quem precisa deixar alguns pães para trás hoje. Quem precisa voltar para um lugar de onde nunca deveria ter saído. Quem precisa abraçar Jesus de novo. Quem precisa estar diante do altar de Deus outra vez. Quem admite que não tem razão que justifique deixar a presença de Deus. Quem vai parar de tentar se convencer de que está certo e vai se render. E não pense que é diante de mim, não. Não fica aí me olhando e dizendo: não vou lá não, porque eu achei esse cara muito marrento. Não é diante de mim que você se rende, e nem é a mim que você renega, se você não fizer o que eu estou te dizendo para fazer. É a Ele. É Ele que está me dizendo: diga para alguém que eu estou esperando ele de volta em Jerusalém, e que não pode mais esperar nenhum dia, tem que ser hoje, o dia é hoje. Pastor, eu sou esta pessoa que estava até há poucos minutos atrás distante da presença de Deus. Aconteceram algumas coisas, eu até achei que tinha razão, mas hoje estou entendendo que eu não tenho razão nenhuma. Eu me rendo. Para Deus eu perco a razão, para Deus eu perco os direitos. Eu me rendo diante dele. Eu quero a sua comunhão, eu quero a sua presença. Alguém entre nós nesta noite precisa voltar para Jerusalém. Mais alguém entre nós essa noite, distante do Senhor e do altar, quer se reaproximar de Deus hoje, aqui e agora. Saia do seu lugar, venha no altar agora, em nome de Jesus.
se você assume a distância que você está de Deus e da sua vontade, saia do seu lugar e venha ao altar agora. Pastor, eu preciso ir na direção de Jesus. Eu preciso caminhar na direção de Jesus. Eu preciso fazer uma aliança com Deus pela primeira vez hoje, eu nunca fiz. Sai do seu lugar e venha no altar agora, eu quero orar por você. Você que nunca fez uma aliança com Jesus dentro de uma igreja evangélica, se você quer render-se a Jesus hoje, sai do seu lugar e vem aqui agora. Pastor, tem muita coisa que o senhor falou que eu não entendi. Não tem problema. Se você entendeu que Jesus te ama e que Ele marcou esse encontro com você para te dizer: eu te quero perto de mim, então você entendeu tudo o que você precisava. Saia do seu lugar e venha fazer uma aliança com Jesus agora. Agora, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Em nome de Jesus. O Espírito de Deus está neste lugar. O Espírito de Deus está neste lugar. Vem, moça, isso. O Espírito de Deus está neste lugar. Eu vou te dar mais 30 segundos. O Espírito de Deus está neste lugar. Oh, alguém semeou no teu coração que você não era importante. Mentiu para você. Você é importante sim. Ele foi lá no teu caminho te pegar para te trazer de volta. Ele me trouxe do Brasil para pregar para você que Ele está te esperando. É mentira que você não é importante. Sai do seu lugar agora. Venha, 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 venha. Porque o que você está procurando só em Jesus você vai achar. O que você está ansiando só em Jesus você vai achar. Só a presença dEle completa, satisfaz, sacia. Só a presença dEle. Você tem mais 5 segundos. 4. Se você quer tomar uma decisão com Jesus hoje pela primeira vez, sai do seu lugar agora. 3. Se você está afastado de Jesus da igreja e quer se reconciliar, corra agora aqui para frente. 2. Em nome de Jesus, o seu tempo está se esgotando. 1. Eu estou insistindo porque você é muito, muito, muito importante. Existem pessoas que estão aqui à frente, e eu glorifico a Deus que eu não fui buscá-las, eu não as arrastei, não as prendi, eu não vi ninguém puxando elas pelo braço. Elas estão aqui porque elas têm fome de Deus, sede de Deus, e esta igreja está disposta a abraçar e receber. Eu queria que você levantasse as suas mãos para frente agora e começasse a interceder pela vida destas pessoas que estão aqui. O inimigo tem lutado muito contra a vida delas, mas ele acabou de perder a batalha hoje. Seja bem-vindo, moço. Glória a Deus. O inimigo tem tentado de todo jeito destruir a vida dessas pessoas, mas ele acabou de ser derrotado hoje, aqui e agora. Senhor, em nome de Jesus, em nome de Jesus, eu estou apresentando estas pessoas diante do Senhor. Em nome de Jesus eu declaro o perdão dos pecados delas. Em nome de Jesus eu declaro comunhão com teu Espírito a partir de hoje. Os laços estão sendo partidos, não haverá morte. O Senhor diz claramente aos meus ouvidos: não haverá morte. Eu estou cancelando funerais, estou fechando covas, não haverá morte. Não haverá morte. Espírito de vida, começa a tomar vestes de louvor, estão descendo para ti agora. Espírito angustiado, sai agora. Vestes rotas, saiam agora. Cordéis de morte, eu te repreendo agora. Cordéis de morte, eu te repreendo agora. O inimigo marcou este macabro dia, este macabro mês aos olhos de muitas pessoas na cultura desse país, para ceifar vidas, para decretar fim de relacionamentos, mas há poder no nome e no sangue de Jesus. Há poder no nome e no sangue de Jesus. Eu declaro todo o teu bem, Senhor, e todo o teu favor, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Fique aqui só mais um pouquinho, vou passar.